sódio e potássio, percebe-se facilmente que o potássio é maior. Olha só, eu coloquei aqui o tamanho do potássio, essa tarja preta, potássio não, perdão, do sódio, e o do potássio. Se você olhar aqui, isso aqui é o tamanho que eu coloquei. Eu medi aqui, e bem medido, né? Seria o tamanho do átomo do sódio e aqui o do potássio. Você percebe logo pela tarja preta que o potássio é bem maior. E também pelos infográficos. Nas famílias e nos períodos, a energia de ionização aumenta conforme diminui o raio atômico, pois quanto menor o tamanho do átomo, maior a atração do núcleo pela eletrosfera e, portanto, mais difícil é retirar o elétron. Bora ver o que é isso aqui. Energia de ionização. A energia de ionização, pessoal, ela é uma energia que é fornecida para estes elétrons, portanto, para o átomo, e pode ser fornecida pelo próprio meio ambiente. Só que essa energia ela tem um limite. Quando é atingido esse limite, que bate com uma frequência bem específica desse elétron, para que ele salte, para que ele saia do átomo, ou saia de uma camada para outra, quando atinge esse limite, nós chamamos de energia de ionização. É uma energia o quê? Absorvida pelo átomo e, portanto, por um ou mais elétrons. Nessa história de receber energia de ionização, o átomo ele vai ficar, então, provavelmente positivo. E aí o que é que acontece? Bom, o que a gente verifica é o seguinte: quanto menor o átomo, mais energia de ionização é necessária para arrancar esse elétron da proximidade com o seu núcleo. Quanto mais próximo estiver, mais difícil é arrancar. Por isso que a energia de ionização ela é grande, muito grande para átomos pequenos. E a variação da energia de ionização ela é exatamente o contrário do raio atômico. O que acontece então? Como o raio atômico, o tamanho do átomo aumenta de cima para baixo e da direita para a esquerda, a energia de ionização, que é a energia necessária, tá? para que um elétron ele mude o seu nível de energia, ele saia de dentro, de uma região mais interna para uma região mais externa, é mais difícil arrancar ou tirar elétrons de átomos pequenos. Por isso que a energia de ionização tem um comportamento totalmente contrário ao tamanho do átomo. Só reprisando, tamanho do átomo de cima para baixo, da direita para a esquerda. E a energia de ionização da esquerda para a direita, de baixo para cima. Esse aqui tem uma energia de ionização incrivelmente grande. Flúor. Esquema da propriedade de energia de ionização. Afinidade eletrônica ou afinidade, isso aqui nós vamos comentar já já. A afinidade eletrônica ou eletroafinidade é a quantidade de energia liberada quando o átomo neutro isolado no estado gasoso recebe um elétron. Já é o contrário. Vamos explicar aqui. Questão aqui do raio atômico. Só relembrando, eu fiz um esquema, um infográfico. Vou voltar para aquela eletroafinidade. Aqui do segundo período, isso foi baseado no livro do Peter Atkins e Loretta Jones. Se nós olharmos no segundo período, olha, o tamanho do átomo vai diminuindo até oxigênio e flúor, né? Ó, vai diminuindo. Fiz um trabalho aqui muito dispendioso para se fazer essas esferas em tamanho comparativo. Inclusive eu fiz isso com cálculos aí no próprio PowerPoint. Se você observar, os átomos menores estão à direita e os maiores estão à esquerda. Os átomos grandes estão embaixo. É só olhar. Isso aqui é um infográfico. E eles aqui são medidos em nanômetros. Lembrando que nanômetro é 10 a menos 9 metros. Então o flúor tem 64 vezes 10 a menos 9 metro de raio. Olha só. Aqui é a referência. Tá? Do livro Questionando a Vida Moderna e o Meio Ambiente. Peter Atkins e Loretta Jones.
Vamos dar uma olhada bem aqui. Voltando para essa questão aqui de raio. O sódio ele tem 11 prótons, 11 elétrons e 3 níveis de energia. Já foi feito. Quando o sódio ele perde um elétron, ele só perde porque ele recebeu uma energia de ionização. A gente comentou ainda agora. Ele ficaria com os mesmos 11 prótons, mas ele perde elétron. Só se pode perder elétron em reação química. Reação física, nuclear, se perde próton, nêutron, etc. E também se ganha. O sódio, quando perde o elétron, ele continua com os 3 níveis de energia. Porém, existe mais carga positiva do que carga negativa. Ou seja, a carga positiva vai atrair mais intensamente a carga negativa, fazendo com que o raio do íon é todo átomo que é ou positivo ou negativo, e que perdeu ou ganhou elétron. O raio do íon positivo sempre vai ser menor que o raio do átomo de origem. Fiz também uma comparação aqui. Íon sódio Na+, 0,97 nanômetros, ou nanômetros. O nome correto, a pronúncia correta é nanômetro. Átomo de sódio, 1,54 nanômetro. Você vê que é bem maior que o do íon sódio. Ânion. Quando um átomo ganha elétron, aumenta a repulsão da nuvem eletrônica. É claro, vai ter mais elétrons, vão se repelir e vai aumentar a nuvem. Portanto, o tamanho do átomo também aumenta, aumentando o seu tamanho. Portanto, o raio do átomo sempre será menor que o raio do ânion. Tem uma comparação aqui com o oxigênio. Tem 8 prótons, 8 elétrons, 2 níveis de energia, só fazer a distribuição, está aqui. Quando ele quando ele ganha 2 elétrons, aqui no caso, quando ganha, já seria uma eletroafinidade. Tem 8 prótons, continua idêntico, só que agora tem de 8 para 10 elétrons, tem 2 níveis de energia com repulsão do nível de energia. O que vai acontecer? O tamanho do raio do íon negativo, chamado ânion oxigênio, é bem maior que o do oxigênio átomo. Olha aqui, o átomo 0,73 nanômetro e o oxigênio -2, 1,40 nanômetro. Então a gente conclui o seguinte, que todo ânion é maior que seu átomo e todo cátion é menor que o seu átomo de origem. Íons iseletrônicos. Íons iseletrônicos são os que apresentam igual número de elétrons e, portanto, o número de níveis é o mesmo. O que é iso? Iso quer dizer igual, eletrônico é elétron. Então, átomos que ganharam ou perderam elétrons, que são chamados isoeletrônicos, são aqueles que têm o mesmo número de elétrons. Também são chamados de isoelétricos. Exemplos. O magnésio, que tem realmente na natureza ele se apresenta com magnésio +2 quando dissolvidos em solução, e tem 12 prótons e 10 elétrons. O cátion dele. O sódio +1 tem 11 prótons e 10 elétrons. Toda vez que está positivo ele perdeu. Por isso que tem mais prótons do que elétrons. Já o flúor, que tem 9 prótons, deveria também ter 9 elétrons. Mas como ele ganhou 1, ele ganha realmente 1, e fica com 10 elétrons. Olha só, o raio do magnésio é menor que o raio do sódio, que é menor que o raio do flúor. O flúor aqui se tornou maior, negativo. Eu fiz uma comparação no infográfico. Magnésio +12, que é observado experimentalmente, é 0,66 nanômetro. Olha só o sódio aqui, 0,97 nanômetro. E o flúor, 1,33. Ou seja, quem perde mais elétron fica menor. Quem perde menos fica intermediário e quem ganha elétron fica maior. Muito bonito essas esferas. Com uma representação também feita com cálculos, tá? É feita com cálculos aqui no PowerPoint. Energia ou potencial de ionização. Vamos voltar. É a energia necessária para retirar um elétron de um átomo. Eu fiz um comentário prévio. Isolado no estado gasoso. Quando se fala em energia de ionização, tem que se trabalhar com átomos no estado gasoso. E o estado gasoso, eles estão tão distantes entre si, os átomos, que é como se estivessem isolados.
uma comparação até grosseira, apesar de nós termos muita distância, seria a comparação entre o planeta Terra e o planeta Júpiter, a distância. Eles estão bem distantes entre si, mas ainda tem uma influência de Júpiter sobre a Terra e vice-versa. Energia de ionização é o seguinte: um átomo isolado no estado gasoso, um átomo X, ele ganha energia do meio ambiente e perde um elétron. Tá? Ele fica positivo, ou seja, a energia de ionização forma cátion. Quando retiramos um elétron de um átomo eletricamente neutro, primeira energia de ionização, gasta-se uma certa quantidade de energia, a qual geralmente é expressa em elétrons-volt, eV. Se formos retirar um segundo elétron, segunda energia de ionização, gasta-se uma quantidade maior de energia, pois à medida que cada elétron é retirado, o raio atômico diminui. Lembra que quanto mais elétrons ele perde, o átomo menor ele fica, porque forma cátion. Então é necessário mais energia de ionização. Aqui nós temos o alumínio. A primeira energia de ionização para tirar um elétron, 6 eletronvolts, e forma o Al mais 1. A segunda, tirada do Al mais 1, gera 18,8 eletronvolts, forma o Al mais 2 e perde um elétron. E o Al mais 2, ganhando 28,4 eletronvolts de energia, forma o Al mais 3. Esse aqui, inclusive, é o cátion estável do alumínio. Libera um elétron. Quer dizer, a energia de ionização ela vai aumentando mais e mais à medida que vai se tirando elétron, porque o átomo diminui. A eletroafinidade que eu estava comentando logo no início pode ser entendida como a medida da intensidade com que o átomo captura o elétron. Nas famílias e nos períodos também no estado gasoso, a eletroafinidade aumenta com a diminuição do raio atômico, pois quanto menor o raio, maior a atração exercida pelo núcleo. É aquela história. Energia de ionização é uma, eletroafinidade é outra. Para se arrancar um elétron, se fornece energia de ionização. Mas quando o elétron volta, ele já libera energia. Tecnicamente, a eletroafinidade é uma energia liberada. E os átomos que têm maior eletroafinidade são os pequenos. Então, é uma energia liberada quando o elétron é ganho pelo átomo, então quando ele volta para camadas anteriores, tá?